esse aqui é o nosso resultado final, essa é a nossa apresentação final, que seria essa apresentação em estilo arquivo confidencial, que você tem ali alguns históricos de caso, fotos de arquivo. Eu quis remeter um pouco aqui a um caso policial, alguma coisa assim, até para demonstrar uma animação como essa daqui, que vai fazer com que você vá puxando os arquivos como se você estivesse lendo os arquivos aqui sobre o caso, ou sobre o assunto, ou a matéria que você está falando na tua apresentação. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Segredos.ppt. Aqui nesse programa eu vou ajudar você a entender como se destacar na sua carreira fazendo apresentações impactantes e criativas. Eu sou Wagner Rodeiro, designer, educador e especialista em apresentações, e o nosso tema do programa de hoje é como fazer uma apresentação com estilo arquivo confidencial. Hoje a gente vai entender um pouquinho esse processo de criação de slides aí diferenciados, e eu escolhi esse tema arquivo confidencial aqui para vocês, até para demonstrar um pouquinho de um estilo, né? Uma animaçãozinha que eu andei aí pesquisando na própria internet e que me inspirou a fazer aqui esse slide, né? Esse tipo de slide, esse tipo de apresentação, tá certo? Mas antes, claro, da gente começar o nosso programa, aproveita, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e, claro, ativa o sininho para receber sempre notificações de quando estiver saindo novos episódios aqui pelo canal do YouTube, tá certo? E também não deixa de me seguir nas minhas outras redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, que eu tô lá, só procurar Wagner Rodeiro. Eu estou lá para contribuir, para espalhar esse conteúdo sobre apresentações impactantes e criativas, né, com vocês aí por essa internet que nós temos aí, tá bom? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho aí sobre essa questão de apresentação com estilo, arquivo confidencial. Como assim, né? Que história é essa? Bom, acho que antes da gente entrar eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho qual é o estilo da animação em si, da apresentação em si, mas antes eu queria contextualizar um pouquinho. Já tinha um tempo que eu sempre estou estudando aqui para o canal, estou vendo vários tutoriais por aí, sempre me inteirando de várias coisas para poder trazer aqui para vocês. E numa dessas minhas andanças aí pela vida, da internet, eu acabei cruzando com uma animação muito interessante em que o responsável pelo vídeo fazia uma animação com pastas no arquivo e que se mexiam, né? Que até ficou bastante conhecida aí, tem vários canais. Esse vídeo especificamente é um vídeo em inglês, né? Um vídeo gringo, e que muita gente aqui no país, né, que tem canais aí que falam sobre PowerPoint, que falam sobre apresentações, acabaram meio que simplesmente chupinhando, né? Vai lá e faz uma cópia direta, exatamente igual daquele tutorial que estava sendo feito, se não me engano, lá pelo site se chama PowerPoint School, né? Que por sua vez também se inspirou num outro vídeo, na segunda descrição lá desse vídeo aí, tá? E aí eu pensei, bom, não quero fazer exatamente. O que eu posso fazer para fazer algo diferenciado, algo que fique realmente interessante, né? E que saia do lugar comum, utilizando o mesmo conceito de animação para os slides aqui, de pastas, né? Pastas arquivo que se movimentam ali na tela e trazem pedaços da apresentação, tá certo? Então aí eu pensei, bom, o que poderia ser interessante? Às vezes construir de uma forma que um contexto para a apresentação, né? Um contexto para aquela sequência de slides. Eu pensei, poxa, o que seria legal? Como se fosse, poxa, pastas parece muito coisa de estudo de crime, né? Estudo de algo ligado aí a algo confidencial. E eu pensei, poxa, pastas arquivo confidencial, coisas secretas, tá aí um estilo legal para que a gente possa trabalhar, para mostrar para vocês como que se faz essa animação das pastas surgindo e aparecendo, tá certo? Então eu pensei, poxa, legal. E aí eu quero dividir com vocês como é que foi esse processo criativo aqui com vocês, para que vocês possam entender exatamente o que
tá passando pela minha cabeça o que foi. Acho que é legal a gente começar, eu já vou deixar aqui no ponto, para que vocês vejam qual é a minha ideia, qual é onde a gente vai chegar com o nosso passo a passo de hoje, né? Com esse processo criativo. Então vou migrar aqui para o PowerPoint para mostrar para vocês qual é o nosso resultado final aqui do trabalho de hoje. Então olha só, esse aqui é o nosso resultado final, essa é a nossa apresentação final, que seria essa apresentação em estilo arquivo confidencial, que você tem ali alguns históricos de caso, fotos de arquivo. Isso serve também para vários, né? Você pode utilizar aí como uma forma de informações sobre um determinado assunto, você pode usar a tua criatividade. Eu quis remeter um pouco aqui a um caso policial, alguma coisa assim, tá? Até para demonstrar uma animação como essa daqui, que vai fazer com que você vá puxando os arquivos como se você estivesse lendo os arquivos aqui sobre o caso, ou sobre o assunto, ou a matéria que você está falando na tua apresentação. Essa aqui é uma apresentação bem curtinha, tá? Vocês vão ver aqui que a gente vai fazer tudo praticamente num slide só, né? Numa tela só do PowerPoint, mas que pode, se você tiver uma apresentação bem curtinha, que seja aí com 4 pedacinhos, né? Aqui como no nosso exemplo, ela pode te ajudar a fazer realmente algo diferenciado, algo que realmente pode trazer aí a atenção do teu público. Mas vamos começar o processo criativo disso tudo, né? De onde veio essa ideia? Como eu te contei para vocês, vou até fechar aqui a apresentação, tá certo? A gente vai voltar nela daqui a pouquinho. Então a primeira coisa foi pensar em me inspirar um pouco sobre como que eu posso encontrar informações sobre esse tema arquivo confidencial. Onde é que eu vou buscar isso? Então, um grande lugar, né, para que a gente possa se inspirar, eu já falei sobre inspiração aqui em outros programas, mas um bem legal que a gente tem que todo mundo praticamente tem acesso, você tem aí um acesso à internet, é o Google Imagens. Você pode colocar lá o assunto que você quiser e vão retornar para você várias informações, várias referências de imagem, e você, em algumas delas, você pode sim, né, se aproveitar e utilizar também na tua apresentação. Então, eu fui aqui até o Google Imagens e, no caso, eu comecei a pesquisar sobre, como eu queria algo sobre pastas e arquivo confidencial, eu pensei nesse termo em inglês, né, que pastas em inglês é folder, e confidencial tem esse top secret, né, essa palavra que está muito ligada à espionagem e tal. Então, nada mais que juntar essas duas informações aqui, folder, top secret, né? Pronto. E aí eu tive várias informações aqui desse tipo de material, como é que ele é feito, tal, que tipo de informações acabam acontecendo, né? Você vê que tem uma grande presença de amarelo, de fontes aqui. Vou até abrir uma que seja aqui, ó. Essa aqui acho que é interessante, só para a gente ver. No caso, essa aqui é uma foto do banco de imagens, né? E você tem essa questão do papel amarelado, na questão do fundo com madeira. Olha que coisa louca, né? Um fundo sobre uma pasta sobre uma mesa de madeira remete muito a essa coisa de top secret, de arquivo confidencial. Então, buscando essas referências, eu vi que tinha essa questão. Você pode pegar outros aqui, ó, por exemplo, ó, também papel amarelado, letras em vermelho, né, com estilo datilografado, né, feito naquelas antigas máquinas de escrever que se tinha, né, há muito tempo atrás. Né? Não é tanto tempo assim também não, porque eu até já fiz curso de datilografia, mas abafa o caso, deixa pra lá. Mas é o seguinte, essa era a carinha que eu queria, né? Você vê aqui que em vários você tem, por exemplo, esse aqui, uma foto, um grampo, um clipe ou algo segurando, né? Como se fosse aquelas pastas mais antigas de arquivo mesmo, né? Dos anos, sei lá, até os anos, não diria que até tanto tempo assim, acho que até anos, aqui no Brasil, até os anos 90, início dos 2000, era tudo muito assim, né? Tudo arquivado em papel. Hoje a gente está mais digital, pelo menos na maior parte dos casos, né? Nas empresas mais avançadas assim, nesse sentido. Então, o que eu fiz? Bom, voltando aqui naquela minha imagem de madeira, eu fui atrás de imagens que remetessem a isso. E uma forma legal de você pesquisar, por exemplo, eu queria esse fundo de madeira. Eu posso vir aqui, ó, wood background, e aí você deve estar pensando, por que você está pesquisando tudo em inglês?
Bom, pelo simples fato de que, assim, a língua inglesa está muito mais difundida do que o português no mundo. Então, digamos assim, que a base de imagens em inglês é muito maior do que a base de imagens em português. Então, eu consigo abrir o meu leque muito mais, assim, abrangente do que simplesmente colocar fundo de madeira. Então, eu preferi aí nesse caso. Mas nada impede você de pesquisar em português, tá? Se você não conhecer. E se você quiser seguir essa diquinha, de procurar, de abrir um pouco mais esse leque de imagens, seja aqui no Google Imagens ou no Pinterest também, que é um outro lugar muito interessante para pesquisar sobre referências de imagens, você pode ir lá no Google Translate, põe a palavra que você está pensando em pesquisar e ver o sinônimo dela, né? A tradução dela para o inglês, então você pode utilizar. Então eu fui lá, fiz essa pesquisa aqui de wood background e várias coisas surgiram, né? Inclusive essa aqui, ó, por exemplo, tá, ó, esse fundo aqui, que eu posso, no caso, ele é lá do nosso amigo FreePic, que é um dos lugares, né, um dos sites onde a gente consegue extrair imagens de forma gratuita. Então aqui, ó, tem vários, ó, aqui dentro do FreePic, ó. Você pode fazer o download gratuitamente, tá? E aí você pode usar nas suas apresentações, tá certo? Esse foi um deles. E aí foi por isso que, no caso aqui, eu peguei esse fundo de madeira. E aí, baseado em algumas outras, vou ampliar aqui um pouquinho para vocês verem. Ó, peguei essas outras imagens aqui de referências, mas na verdade mais de referência de cor do que de referência para criar as minhas pastas aqui e também utilizar. Um outro detalhe que me chamou a atenção e que eu falei para vocês, né? É só colocando aqui o parênteses, né? Aqui está o nosso fundo de madeira, não foi exatamente aquele que eu selecionei lá no nosso navegador, mas é um parecido que deu também o mesmo efeito aqui, tá? Para nossa apresentação também o fundo de Creative Commons, né? Um fundo gratuito que você para utilizar aqui nessa apresentação, tá certo? É sempre bom a gente lembrar dessa questão dos direitos autorais e que tem que ficar de olho nisso daí também. Bom, outra coisa que me veio na minha percepção lá, vou até trazer aqui a nossa janela de volta da pesquisa, vou voltar aqui na nossa pesquisa anterior, é que tinha essa questão das palavras, né? Muitas delas vinham aqui nesse estilo datilografado. E aí, claro, eu fui lá no site mais conhecido, que é o dafonte.com, e pesquisei aqui. Tem uma categoria específica aqui no dafonte.com. Se você tiver a versão em inglês, ele vai estar typewriter, mas aqui é tradução de máquina de escrever. Então eu tenho aqui várias fontes inspiradas em máquinas de escrever que eu posso utilizar. E uma diquinha que eu posso dar na hora de você pesquisar uma fonte aqui no Dafonte, para você não ter problema com questão de direito autoral, ou se você tiver budget, assim, né, tiver grana aí para investir na apresentação, você pode até usar uma direto. Muitas daqui precisam de autorização, mas você pode vir aqui em mais opções e selecionar essa parte aqui, ó, 100% grátis, e colocar enviar. Ele vai me retornar todas as fontes que são 100% grátis, tá? Que não precisa fazer aí não precisa pagar nada para utilizar. Você pode utilizar ela gratuitamente nas suas apresentações, né? Claro, sempre dá uma olhadinha na hora de você baixar as regrinhas, né, que o criador da fonte criou para que você possa cumprir, se precisar fazer uma menção ou não pelo uso da fonte. Eu usei exatamente essa fonte aqui, que é a Veteran Typewriter, tá? Que foi para fazer lá as minhas fontes. Ó, veja aqui que ela é bem inspirada em máquinas de escrever daquela época. Então, no caso aqui, você pode vir aqui, clicar em baixar e salvar no seu computador. Não está aparecendo aqui do lado, vou até me tirar aqui um pouquinho. Pronto. Então aqui do lado, você pode vir aqui em baixar, tá? E no caso aqui, ele só pede uma doação. Você pode pagar uma quantia se quiser para o nosso criador da fonte, tá? Então, você vem aqui em baixar e instala aqui no seu computador. No caso, para instalar no computador, a gente tem um programa específico aqui falando sobre fontes. Então você pode dar uma pesquisadinha lá, dá uma olhada aqui nos programas que tem aqui no canal. Tem um programa só sobre fontes e eu ensino exatamente como é que você pode instalar, baixar aqui e instalar. Mas só para a gente não perder tempo na criação dos slides, vamos voltar para o PowerPoint. Então, eu já instalei aqui a Veteran Typewriter, tá? Já tá aqui, ó, tá aparecendo
aqui no meu campo, né, de configurações das fontes. E aqui eu vou construir junto com vocês a ideia de como é que a gente faz essa animação das pastas subindo e criando esse ambiente aqui do arquivo confidencial, tá certo? Bom, eu separei aqui, deixei separado para depois a gente ficar mais fácil, mas como é que a gente vai fazer aqui a nossa construção? Primeira coisa, tá? Eu vou até copiar daqui, dar um Ctrl C, trazer para cá o nosso fundo em madeira, que vai ser, no caso aqui, a nossa base da apresentação, tá? Que é esse como se fosse uma mesa e eu estou ali né, puxando os arquivos para verificar os pedaços, né, as divisórias ali daquele fichado, daquela pasta arquivo sobre o caso ou sobre o assunto que eu vou falar. Então essa aqui é a nossa base, tá bom? Em seguida, eu vou criar a forma das nossas pastas, tá? Para isso eu vou pegar essa forma retangular, tá? Vou vir aqui, vou traçar um retângulo aqui em cima. Vou tirar o contorno dessa forma, vou deixar aqui sem contorno. E aí, eu vou já, no caso, você pode, vou até trazer aqui só para ilustrar para vocês. Vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui. Trouxe aqui também essa imagem de referência para pegar a cor. No caso, como eu já selecionei anteriormente aqui nesse arquivo a cor, eu posso vir aqui e só selecioná-la, né? No caso aqui é essa primeira cor. Mas se eu não tivesse feito isso, não tivesse essa cor salva aqui, eu poderia pegar o conta-gotas e vir aqui e ó, pronto, peguei a cor da pastinha. Então já tenho a cor da pasta que eu posso utilizar aqui. E aí, para dar aquele efeito, né, meio caído, eu simplesmente venho aqui, clico com o botão direito, e vou aqui na opção editar pontos. E aí eu vou pegar esse pontinho aqui e vou dar uma puxadinha aqui, vou dar uma inclinada, segurando o botão Shift para que ele não corra demais, ó. E aí eu tenho uma forma já um pouco inclinada da minha pasta. Para completar o efeito da pasta, eu vou aqui entrar em formas e vou pegar aqui esse objeto aqui com os cantos, né? Esse retângulo com alguns cantos arredondados, tá certo? Vou pegar aqui a mesma cor de preenchimento, vou tirar também o contorno e vou alinhar ele aqui à base. No caso, eu vou dar uma pequena giradinha aqui, tá? Segurando aqui esse símbolozinho, para que a gente tenha aqui um efeito de pasta arquivo. Olha só, pronto. Tá aqui o meu fundo, digamos aqui, da pasta arquivo. E aí, claro, eu posso pegar aqui uma caixa de texto e colocar aqui o nome dessa minha primeira aba que nós chamamos aqui de histórico do caso. Então vou clicar aqui novamente, que eu acabei perdendo aqui. Vamos lá. E aí eu vou criar aqui histórico do caso, tá certo? Vou escolher aqui a fonte, né? O Veterano Typewriting. Pronto. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, né? Vou colocar ele bem aqui centralizado, né? E vou agora dar uma pequena giradinha para que ele acompanhe aqui o movimento da minha aba de pastas. Pronto. Com tudo isso aqui pronto, eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar esses dois pedaços aqui, tá? Eu não vou fundi-los ou mesclá-los como eu poderia fazer aqui no menu de formas, porque eu quero deslizar um pouco essa forma, né, arredondadinha que a gente tem ali no cantinho, para que eu possa fazer o efeito das próximas pastas, então eu não quero perder essa separação. Mas eu posso simplesmente dar um agrupar aqui para mantê-los juntos, e aí eu preciso dar um efeito nele, de fundo, né? Dar uma sombra, para que a gente possa ter um efeito realmente mais, digamos, um pouco mais realista de que é uma pasta que está sendo utilizada aqui. Então eu vou clicar aqui com o meu botão direito, formatar a forma, e vou entrar aqui nesse símbolo aqui, tá? Desse pentágono, em que eu tenho aqui algumas opções de sombra, reflexo e brilho. No caso, eu quero uma sombra para colocar aqui embaixo da minha pasta, né? Quero dar esse efeito. Deixa eu até sumir um pouquinho aqui. Pronto. Então eu quero utilizar aqui essa minha parte utilizar um pouco de sombra. Então eu vou colocar aqui agora
Vou clicar. Eu vou escolher um aqui que a gente tem um pouco para cima, né? Eu quero que essa sombra acabe aparecendo um pouco para cima, né? Não fique de lado, né? Eu quero ela nessa direção. Então, esse ângulo de 270 graus, vou diminuir um pouco da transparência, vou pôr aqui mais ou menos 49%, para que ele fique um pouco mais escuro, apareça mais lá no fundo, tá? Vou aumentar o desfoque para que ela amplie, então vamos colocar aqui uns 7 pontos, mais ou menos, e a distância eu vou aumentar aí para em torno de 20 pontos, tá? Beleza. Não, na verdade é o contrário. Eu vou usar 7 pontos aqui para a gente aumentar. Veja que ele já ficou um pouco mais diferente. E vou colocar aqui 20 pontos. Pronto, para ficar mais espaçado. Eu vou aproximar um pouquinho aqui para vocês verem. Ó, chegar aqui. Opa! Veja que aqui eu já criei uma leve sombra que dá um efeito legal. Parece realmente que a gente está de frente para uma pasta real, né? Uma pasta arquivo. Então eu já consigo ter esse efeito aqui bem interessante. Legal, esse aqui é a nossa primeira pasta. Tá bom? Eu vou aproveitar, vou juntar aqui vou agrupar aqui novamente, para juntar aqui o meu histórico do caso. E aí o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou pegar agora, tá? E vou copiar, segurando o Ctrl, vou copiar aqui essa pasta, vou deixar ela um pouquinho para baixo. Pronto, veja que eu tenho uma segunda pasta aqui pronta. O que eu preciso agora é deslocar esses dois itens aqui, mesmo agrupado, eu consigo selecioná-los individualmente e vou deslizá-los um pouquinho para o lado aqui, tá? Veja que a sombra vai acompanhar aqui, ó. Vou deslizar ele um pouquinho para cá, tá? Pronto. E aqui, vou selecionar só os elementos, não vou selecionar, vou selecionar só os elementos gráficos assim e vou alterar para uma outra cor de pasta, que já está aqui, né, que eu já busquei na minha referência, para fazer aqui a minha segunda referência de pasta. E vou mudar também, o nome que a gente colocou aqui foi fotos de arquivo. Vou mudar aqui também, tá? Então, fotos de arquivo. Aqui então já tenho a minha segunda aba, tá? Como eu copiei aqui, né, fiz essa duplicação, né, eu já tenho todos os efeitos, não preciso replicar. E aí eu já fico com esse efeito, né, de um atrás meio que do outro. Vou fazer de novo, vou pegar aqui, mais uma vez, jogar aqui para baixo. Ó, agora eu já segurando só o Shift, né, vou até voltar aqui para explicar direitinho. Ó, segurando o Ctrl de novo, vou arrastar para baixo segurando o Shift e ó, pronto. E aí vou agora, novamente, só selecionar essa parte do grupamento, só a parte, segurando isso, o Shift, né, que aí eu consigo selecionar mais de um. Vou deslocar aqui para o ladinho, vou alinhar aqui no máximo possível para que ele fique assim, isso. E vou, claro, selecioná-lo novamente aqui na minha parte do grupamento, só as minhas partes de figuras e vou colocar aqui outra cor, um pouco mais escura, aqui, e vamos colocar um outro nome que a gente tinha colocado, que era cena do crime. No caso aqui que a gente está falando de uma cena de crime. Pronto, já tenho aqui mais um arquivo, poderia até chegar ali um pouquinho mais para cá, para dar para dar um espaçamento. Opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, que não ficou meio legal. Isso. Vou chegar para cá. E aí, esse aqui, como ele é meio irregular, a gente vai ajustando mesmo na mão, tá? Não dá muito. Vou até ajustar aqui um pouquinho. Pronto. Acho que assim ficou legal. Muito bem. Beleza. Vou fazer o meu último. Segurando o Ctrl novamente, arrasto com o Shift, segurando e pronto. Vou fazer aqui a minha quarta, né? Vou já trocar a cor aqui para vocês. E vou pegar aqui a minha última, se não me engano, foi essa daqui, tá? Vou trocar o nome aqui, que no caso foi provas, né? Que a gente colocou um nome. E pronto. Vou colocar aqui provas, tá? Beleza. Tenho aqui as minhas abas. Vou ajeitar aqui novamente, vou trazer aqui para o lado, para que a gente tenha uma aba aqui. Isso, um pouco mais para o lado.
E aí, ó, veja que a gente já tem aqui as nossas cenas, né? Digamos assim. Deixa eu até voltar minha câmera. Pronto. Já temos aqui as nossas abinhas prontas, tá? E agora eu vou só ajustar um pouquinho, vou trazer, opa, mexi na errada. Vou trazer ela um pouquinho para cá, segurando o Shift, para não ficar tão afastados assim. Pronto. Acho que agora ficou assim um espaçamento interessante. Legal. Vou fazer o seguinte, vou selecionar todas essa minha criação aqui, menos o fundo, que eu quero que o fundo continue, e segurando o Shift vou descer ele aqui até o máximo. É legal para a gente ter uma noção de o que está sendo mostrado, a gente colocar aqui em exibir, mostrar as linhas de grade, que são esses pontinhos que a gente está vendo aqui. Tá? Esses pontinhos me dizem onde ainda existe slide, né, por baixo aqui ainda. Então veja, como eu puxei demais, essa parte do provas acabou ficando aqui fora do espaço. Então vou novamente, está tudo selecionado, vou subir um pouquinho aqui, ó, pronto. E aí eu posso, né, até ajustar aqui os meus outros colegas aqui. Trazer mais aqui, para que a gente não perca tanto espaço do slide, né? No caso aqui, para que a gente possa ter um lugar também para colocar o nosso título, tá? A gente pode descer um pouquinho aqui, vamos selecionar novamente tudo, arrastando aqui com o mouse, vou descer mais um pouquinho eles aqui, para que eles fiquem na posição correta. Legal. Beleza, então só para a gente ter uma ideia de como que ficou, vou colocar aqui no modo exibição, tá aqui as nossas pastas, arquivos aqui organizadas, né, ali já colocadas. Muito bem, mas aí como é que a gente vai fazer aquele efeito delas saírem, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer agora, claro, a gente vai colocar as coisas que compõem cada uma dos slides, né? Então é interessante a gente fazer o seguinte, primeiro eu vou vir aqui. Eu já mostrei para vocês de onde veio a fonte, eu vou só copiar essa coisa que está aqui e vou deixar aqui embaixo. Para facilitar a minha vida, eu vou aqui em página inicial e vou dar uma organizada nas coisas para que não fique tão bagunçado aqui. Então eu vou abrir o painel de seleção. Aqui no slide eu vou ter várias camadas, né? Várias coisas que compõem esse slide. Eu vou até fechar um pouquinho aqui, ó, que tudo aqui os grupos maiores. No caso, quando eu clicar aqui, ó, eu vejo que esse daqui, junto com esse aqui, ó, é a caixa de texto e o agrupar 29. Eu vou clicar com o botão direito, vou selecionar de novo o que diz selecionou. Selecionar com Shift. Pronto, eu vou agrupar isso aqui tudo junto. E ele faz um novo grupamento 14, vou dar um nome aqui para ele, tipo título. Vamos escrever direitinho aqui. Título da apresentação e vou colocar isso tudo por baixo, tá? Porque eu quero que as pastas venham por cima. Então aqui eu tenho a figura, né? Tenho o meu fundo, deletar essa imagem aqui para que ela não fique mais atrapalhando, que ela era só de referência, então não preciso mais dela. E aí eu tenho o meu fundo aqui, tá? E vou puxar aqui para cima as minhas pastinhas, beleza? E aí, ó, veja que cada uma delas, né? Aqui está mais embaixo, está aqui, né, na parte mais inferior da sequência do painel de seleção e vai subindo. Então eu vou nomear aqui, vou só renomear aqui para pasta 1, né, para eu saber, para ficar mais evidente aqui, pasta 2, pasta 3, e pasta 4, tá? Só para a gente ter uma ideia de cada uma delas. Beleza. Bom, feito isso, eu vou até apagar, digamos assim, ocultar, né? Vou até sair novamente aqui da tela para vocês verem. Eu vou ocultar aquilo que eu não vou mexer agora por enquanto, tá? Para não me atrapalhar no que eu vou fazer agora. Então vou ocultar aqui a imagem de baixo e o título da apresentação. Vou chegar aqui e vou fazer o seguinte, segurando o Shift,
eu vou arrastar novamente, mais ou menos no ponto onde a gente tinha colocado aqui inicialmente, tá? E vou colocar agora os elementos que vão compor essa pasta 1. Eu já deixei ele aqui previamente salvo, fiz aqui algumas figuras, tá? E usei aqui alguns elementos para remeter. Acho que se a gente for entrar exatamente nos detalhes aqui de como fazer esses elementos, a gente fique muito tempo. Então, o que eu vou fazer aqui é simplesmente pegar um Ctrl C e dar um Ctrl V aqui, pronto. Vou ajustar aqui na minha nova parte e vou agrupar aqui com a minha pasta 1, tá? Vou agrupar novamente, pronto. Ele fez um novo agrupar, eu vou colocar aqui novamente o nome pasta 1, ou pasta histórico, se quiser, para ficar diferente, pasta histórico. E aí eu vou trazer ele para trás aqui novamente. Pronto, cliquei e arrastei aqui no painel de seleção, trouxe para cá. Beleza. A mesma coisa eu vou fazer com o pasta 2, segurando o Shift. Segurando o Shift, vou pegar toda a parte aqui onde eu quero que ele chegue. Então vou colocar aqui. Beleza. E vou colocar agora, né, o preenchimento, vamos dizer assim, do fotos de arquivo. E aí eu vou pegar aqui, dar um Ctrl C, Ctrl V, tá? Essas são as fotos aqui, estão em branco, ainda não tem nada do caso. Brincadeira. Mas aqui eu vou colocar aqui os elementos, mesma coisa, eu vou pegar aqui, selecionar o grupamento, agrupar e colocar aqui e chamar de pasta Cena do Crime, que foi como eu chamei ela aqui. Vou fechar ela aqui, né? Não preciso ver tudo isso. E vou trazer aqui para... Até a pasta histórico aqui está no lugar errado. E vou trazer para cá. Opa! Isso, pronto. A gente estava com... Acho que teve... Opa! Ah, tá. Teve uma confusão aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui e dar um Ctrl Z. Pronto. Teve uma confusão aqui porque eu acabei colocando a pasta histórico no lugar errado. Então eu tenho que pôr aqui embaixo da pasta 2. Pronto. Porque a pasta 2 está querendo abrir aqui. Isso, pronto. Porque eu tenho que arrastar aqui. Essa é outra pasta, na verdade. Vou arrastar aqui, ó. Pronto. E colocar. Isso. E agora eu vou dar o Ctrl V novamente para colocar. E vou fazer aqui, agrupar todos eles. Pronto. Vou renomear para pasta Fotos de arquivo. Vou fechar aqui. E vou aqui no painel de seleção, vou colocar ele na frente, né? Opa! Entre o... Ele está duplicando aqui. Tudo bem. Tá fazendo... Vou deletar essa pasta 2 aqui, que não tem mais, né? Na verdade é essa outra aqui. Deixa eu até fazer um ajuste aqui, porque eu acho que as fotos acabaram ficando muito para baixo. Vou selecionar aqui. Vou dar uma subidinha nelas aqui. Pronto, para elas ficarem mais visíveis. Beleza, vou pegar a minha pasta 3, agora vou subir aqui com Shift. Pronto, quero que elas estejam aqui. Beleza. Vou lá, vou copiar a parte da pasta 3, da pasta do Cena do Crime. Ctrl C. Vou colar aqui novamente. Vou organizar, né, para que ela apareça bem aqui. No caso, eu quero que esse fundo aqui seja um pouquinho mais... Opa! Eu quero só esse retângulo aqui. Isso, só para dar um efeito. Vou juntar aqui, agrupar novamente. Agrupei e vou dar aqui um nome. Vamos lá. No caso aqui é pasta Cena do Crime. Beleza. Vou trazer ele aqui para baixo. Pronto.
E aí faço também com a minha última pastinha que está aqui. Pronto, beleza. Tá. Pronto. E aí vou trazer aqui o conteúdo dela também. Tá aqui. Ctrl C, Ctrl V. Vou até esticar um pouquinho esse meu retângulo aqui também. Acho que a gente vai ter que duplicar isso aqui também, ó. Um pouquinho mais. Isso, pronto. Para dar o efeito aqui que a gente precisa. Legal. Já tenho aqui todos os meus as minhas pastas prontas, né? E aqui eu não fiz aqui a modificação, né? Deixa eu colocar aqui também, ó. Ah, claro, a gente não fez, não agrupamos aqui, né? Vamos agrupar também, senão não vai dar certo o que a gente vai fazer depois. Vamos agrupar aqui. Pronto. E aí dá o nome aqui também. Pasta provas. Legal. Pronto. Então estou com as minhas pastinhas todas prontas. Eu vou voltar naquele meu estilo anterior. Opa. Vou selecionar tudo, tá? E vou descer aqui. Acho que aqui a gente até pode deixar mais ou menos aqui, assim. Pronto. Ficou até um pouquinho diferente. Vou até fechar esse painel de seleção. A gente não precisa dele aqui agora. A gente vai precisar de um outro painel aqui, tá bom? Na verdade, vou só voltar aqui com o nosso fundo para a gente ter uma ideia. Isso. Ó. Então, vou até levantar um pouquinho aqui para que a gente tenha aqui uma composição um pouquinho mais interessante. Muito bem, pessoal. Então, nós já conseguimos aqui colocar os nossos elementos no lugar, organizamos aqui as nossas pastinhas. Então, falta agora a gente fazer a animação para finalizar essa nossa apresentação de arquivo confidencial. E como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai dar esse efeito, né, de animação, né, da pasta subir ali e mostrar aquele conteúdo que ela tá ali guardando, escondido, né, uma embaixo da outra. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a primeira coisa, né, a gente vai selecionar aqui a nossa abinha, né, nossa primeira animação, que seria a nossa pasta histórico aqui. E aí eu vou vir aqui, né, aqui na aba de animações e vou inserir uma animação. Aqui, no caso, vai ser uma animação de trajetória, né? Aqui ele chama de caminho de animação. Vou inserir uma animação de linha para que o objeto que vai ser animado, ele vai poder fazer uma trajetória em linha reta, que é o que vai acontecer aqui com a minha pasta. Então vamos lá, eu vou clicar aqui. Assim que eu clico, veja que ele já faz uma animação, né? Na verdade, levando para baixo, que não é o que eu quero. Eu quero que a pasta suba. Mas isso a gente conserta rapidinho. É só vir aqui em opções de efeito, vamos selecionar para cima. Legal, ele subiu para cima, mas ainda não tanto quanto a gente gostaria. A gente quer que ele suba, né, e acabe cobrindo esse título que está aqui no início da apresentação. E aí, para isso é muito fácil. Eu vou selecionar essa setinha aqui, vermelha. A hora que meu mouse mudar aqui para essa configuração, né, dessa seta branca com duas pontas, eu vou arrastar segurando aqui o Shift até o ponto onde eu quero. Aqui vou subir ele aqui em cima e pronto. E aí, vou até abrir aqui a minha aba aqui de animação para vocês verem. Ó. Tá aqui, vou reproduzir, ó, ele vai subir a minha pasta. Eu vou diminuir um pouquinho aqui, 1.25 para ficar um pouquinho mais rápido, para não ficar tão devagar. E aí vou reproduzir novamente, ó. Pronto, subiu aqui a minha pasta. E aí eu vou fazer a mesma coisa, vou usar a mesma animação praticamente para todas as outras pastas que estão aqui. E tem um jeito muito fácil da gente fazer com que a mesma animação seja reproduzida, né? Seja estabelecida para outros elementos do próprio slide. Como é que eu vou fazer isso? Bom, vou selecionar aqui o meu elemento, então tá aqui, e aí eu vou vir aqui na opção pincel de animação, vou clicar e vou no próximo elemento. Veja aqui que ele já fez, né, a animação, no caso aqui, já copiou para a nossa próxima pasta. Então é a mesma coisa que eu vou fazer. Está selecionado aqui, pincel de animação, vamos aqui para a pasta de cena de crime, subiu, mesma coisa, aproveitar que já está selecionado, clicou pincel de animação, subiu e pronto. Eu tenho aqui as minhas animações, né, das pastas subindo. Vou desselecionar a animação aqui para reproduzir tudo, então vai ficar mais ou menos assim. Vamos ver se as pastas ficaram numa posição legal. Pronto.
como elas estão assim colocadas já numa ordem correta, essa diferença em que esses elementos já estão posicionados, ele, na hora que vai subir, ele meio que já se rearranja, então eu não preciso ficar preocupado de uma coisa ficar sobreposta à outra. E aí eu tenho o meu resultado final, que está aqui a minha apresentação. Como eu coloquei ali que a animação aconteça somente ao clicar, tá? Eu não mudei esse status que já é meio que padrão da animação. Na hora que eu clicar aqui no meu mouse, ele vai subir uma pasta por vez. Então, fiz o primeiro clique, aqui histórico de caso, aqui foto de arquivo, depois cena de crime e provas. Então tá aqui a minha apresentação de arquivo confidencial para você, que você também pode fazer aí na sua casa, né? Nas suas apresentações, no seu trabalho, onde você for, você tenha essa ideia mais criativa aí para fazer apresentações de arquivo confidencial, tá certo? Bom, esse era o nosso tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado de ver aí essa questão da animação de arquivo confidencial, de fazer uma coisa assim diferenciada realmente, tá? Para que você possa usar aí. E aproveita. Se você quiser modificar um pouco, colocar outro tipo, né? Às vezes numa coisa não tão séria, mais colorida, fica aí a seu critério. Se você tiver, mostra para mim. Coloca aqui um link para eu ver essa apresentação, pode mandar aqui nos comentários. Aproveita também, deixa aqui o que você achou dessa aula, né? Dessas dicas aqui, se elas vão te ajudar nas próximas apresentações, deixa aqui nos comentários. E também, claro, compartilhe esse vídeo com quem precisa, né, aprender um pouco mais sobre apresentações, quer saber aí como fazer apresentações mais diferenciadas, estava querendo alguma coisa aí nesse estilo de pastas que sobem e tal, do arquivo confidencial, você pode utilizar essas dicas, né, compartilhar com eles, e aí não só aqui pelo YouTube, também no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, você pode ir lá e me marca também, tem aí aparecendo na tela os meus contatos nas redes sociais, também vai lá no WhatsApp, manda pro pessoal da firma, para quem precisa fazer apresentações, tá certo? Muito obrigado por ter assistido até aqui esse programa, eu te vejo com certeza no próximo episódio de Segredos.ppt, um grandíssimo abraço, fiquem com Deus e fui!